Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos pegar o livro de português, ok? Página 137 a 139. Capítulo 5. Palavras que encantam e ensinam. Então eu vou ler para vocês que essa parte é só para conversar, né? E fazer a introdução do capítulo, do novo capítulo do livro de português, ok? Vocês acompanham a leitura da Pro com o dedinho. Você se lembra de alguma história com um acontecimento incrível ou fantasioso? Existem contos em que algo mágico acontece, como uma transformação ou um encantamento. Geralmente, nessas histórias, há personagens que são heróis e realizam boas ações. Há também os vilões com características malévolas. Observe a ilustração e acompanhe a leitura que o professor vai fazer de uma letra de canção que fala de uma personagem bastante conhecida. Depois, cante essa canção com o papai, a mamãe, o irmão aí em casa. Eu vou fazer a leitura, depois a gente canta junto, ok? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. E agora vocês reconhecem a história? Olha, com o dedinho, vamos lá? Pela estrada afora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Vamos cantar de novo? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Que legal essa musiquinha! Nos remete à nossa infância, né? Chapeuzinho Vermelho. É um livro do Braguinha. Olha aqui. Chapeuzinho Vermelho em disquinho, volume 1, Warner Music, 2010, um CD. Vamos conversar. Agora com o papai e a mamãe aí. Podem responder para mim, ó. Eu tô ouvindo daqui, eu tô vendo quem tá participando aí. Para qual conto conhecido essa canção foi criada? Que personagem canta essa canção?
Você sabe como essa história termina? Vamos agora para a página seguinte, 138. Vamos lá. Navegar na leitura. Nas histórias que começam com a expressão "era uma vez", algumas dessas histórias se passam em um castelo e tem como personagens reis, rainhas, príncipes e princesas. Para conversar, que histórias você conhece que começa com "era uma vez"? Conta aí pro papai, a mamãe, pra sua irmã, pro vovô. Vamos lá. Observe as ilustrações do texto e, em sua opinião, do que essa história vai tratar? Então, o professor vai ler um conto de encantamento que também começa com "era uma vez". Ouça a leitura com bastante atenção. A leitura é A Princesa e o Grão de Ervilha. Alguém já ouviu essa história? Então, este é um conto. Esse tipo de texto é um conto. A professora vai ler para vocês o texto de hoje, o conto A Princesa e o Grão de Ervilha. Eu vou ler no livro, tá, crianças? Eu gosto mais de ler do livro, porque na tela do computador atrapalha um pouco. Era uma vez um príncipe que queria se casar, mas a noiva que ele estava procurando tinha de ser uma princesa verdadeira e sem nenhum defeito. Para encontrá-la, o príncipe viajou muito e conheceu várias princesas, mas não gostou de nenhuma. Essa era briguenta. Aquela era alta demais. A outra se vestia mal. E aquela tinha muitos cachorros. Então, numa noite de tempestade, ele escutou alguém bater na porta. Do lado de fora estava uma moça, toda molhada e suja de lama. Ela disse que era uma princesa, mas ninguém no palácio acreditou. Tem um teste infalível para saber se ela é a princesa mesmo, a rainha falou. Então, foi buscar um grão de ervilha e convidou a moça a passar a noite no palácio. Depois de tomar um banho quente e vestir uma camisola limpa, a princesa foi conduzida a um quarto maravilhoso. A rainha tinha posto o grão de ervilha no estrado e mandado os lacaios empilharem na cama 20 colchões macios. Na manhã seguinte, a pobre moça reclamou que não tinha conseguido dormir direito. Havia uma coisa dura na cama, ela disse, e eu passei a noite inteira me revirando de um lado
para o outro. Como ela é sensível, o príncipe exclamou. Só uma princesa verdadeira seria capaz de sentir um grão de ervilha embaixo de tantos colchões. E então os dois se casaram e foram felizes para sempre. Quanto ao grão de ervilha, foi posto numa redoma. No Museu do Palácio, onde está até hoje. Então, quanto ao grão de ervilha, foi posto numa redoma, no Museu do Palácio, onde está até hoje. Redoma é um negócio de vidro todinho fechado, com a ervilha guardada dentro para ninguém pegar. Virou um objeto valioso, porque foi com ele que descobriu que a princesa era a verdadeira princesa, que o príncipe tanto procurava, né? Agora nós vamos ler as palavrinhas difíceis, diferentes que apareceram no texto. Vamos ver quem que conseguiu entender o que é infalível. Olha lá, que não é garantido, que não erra. Infalível, não erra. Estrado, grade da cama sobre a qual se coloca o colchão. Lacaio, pessoa que presta serviços a alguém, um criado, um empregado. Empilhar, colocar objetos um sobre o outro. Sensível, delicado, que tem facilidade para sentir algo. E redoma, cúpula de vidro usada para proteger objetos. E agora nós vamos ler o texto e contexto. Eu vou lendo também, vocês vão passando o dedinho. Nós vamos conhecer a biografia do Hans Christian Andersen, que o Hans, ele que escreveu esse conto, A Princesa e o Grão de Ervilha. Vamos saber um pouco mais sobre o Hans Christian Andersen? Hans Christian Andersen foi quem escreveu originalmente esse conto. O autor dinamarquês nasceu em 1805 e faleceu em 1875. Durante muito tempo, diversas histórias foram transmitidas apenas oralmente, falando, passando para as pessoas através da fala, né? Com o tempo, as histórias passaram a ser recontadas em livros por vários autores no mundo todo. Por hoje é só, crianças. Tchau!